A ação da Asas 2154 caiu quase 11% na sexta-feira, dia 10 de abril. Aí na segunda-feira, a ação chegou a subir 8%, ou seja, em 2 pregões, mais de 500 milhões em valor de mercado evaporaram e voltaram. E tudo isso por causa da saída de uma pessoa. Rui Kameyama foi o 9º executivo de alto escalão a sair do Asas 2154 desde que a fusão entre a Arezzo e o Grupo Soma foi concluída, em agosto de 2024. Isso tudo em menos de 2 anos. E para pôr em perspectiva, a Hering custou 5,1 bilhões quando o Grupo Soma comprou em 2021. Hoje, o grupo inteiro, com Farm, Animale, Arezzo, Chute, Reserva e uma outra dúzia de marcas, vale menos do que a Hering custou. O mercado está precificando uma catástrofe. Então, se você tem Asas na sua carteira ou então está pensando em comprar, esse vídeo é para você. Eu vou te explicar de onde veio esse conflito, quem são os personagens principais dentro desse conflito, por que as pessoas estão saindo, quem está entrando no lugar e o mais importante, eu vou deixar aqui embaixo o link para você baixar o nosso relatório de valuation completo. Lá tem a história, quem manda na empresa, o modelo de negócio, os gatilhos que podem destravar valor na empresa e uma explicação do valuation. Mas vamos lá, para entender o conflito de hoje, a gente precisa entender de onde vieram as duas metades dessa empresa. O Grupo Soma nasceu em 2010, quando Roberto e Cláudio Jattarri, fundadores da Animale, uniram forças com Marcelo Bastos e Kátia Barros, que eram os fundadores da Farm. O nome Soma já dizia a filosofia, somar marcas, mas preservar a identidade de cada uma. Aí, a partir daí, o Grupo Soma cresceu por meio de aquisições. O grupo incorporou a Fábula em 2014, a Foxton em 2015, a Cris Barros em 2016 e a Maria Filó em 2020. É um monte de marca. Aí, em julho de 2020, o Soma fez IPO na B3 e levantou 1,8 bilhão, com quase metade do dinheiro destinado para comprar novas marcas. A primeira aquisição pós-IPO foi a ByNV, da Nativosa, por 210 milhões. E um pouco depois veio a grande jogada, a compra da Hering em abril de 2021 por 5,1 bilhões. Essa história é importante porque ela planta a semente de tudo o que veio depois. Em abril de 2021, o Alexandre Birman, da Arezzo, fez a proposta para comprar a Hering. Birman ofereceu cerca de 3,2 bilhões, que dava algo em torno de 20 a 22 reais por ação na época. A Hering estava passando por dificuldade e o preço dela estava deprimido pela pandemia. Só que a família Hering rejeitou a proposta por unanimidade. E foi aí que o Grupo Soma entrou. Em apenas 3 dias de negociação, o Jattarri fechou um acordo com a família Hering. E o preço, como eu falei, 5,1 bilhões. Para você ter noção, isso dava quase 33 reais por ação na época, né? Uns 50% acima do que a Arezzo estava oferecendo. Eu até fiz o valuation da Hering na data da aquisição, e o valor que eu encontrei foi R$ 10,74 por ação. E o Soma estava oferecendo R$ 33 reais. É muita grana para uma empresa que vinha em anos de estagnação. Nisso, Birman desistiu de fazer uma contra-oferta. Mas quem acompanhava sabia. Ele queria a Hering. Ele queria a capacidade industrial da marca, a capilaridade e as fábricas em Blumenau. E aí o Birman viu um concorrente pagar 55% a mais do que ele tinha oferecido. Mas aí beleza, no dia do anúncio da compra pelo Soma, a ação da Hering subiu cerca de 26%. Já a do Grupo Soma caiu 10%. O mercado estava sendo claro. Grupo Soma, você provavelmente está pagando caro demais. Guarda essa informação, porque o preço hoje do Grupo Asas e a forma que a fusão entre a Arezzo e o Grupo Soma aconteceu diz muito sobre a disciplina de capital de cada lado. Pois bem, vida que segue. Entre 2021 e 2024, os caminhos das duas empresas foram bem diferentes. O Grupo Soma estava digerindo a aquisição da Hering e a digestão não estava sendo fácil. A Hering veio com problemas estruturais, franqueados insatisfeitos, cobertura de estoque muito acima do saudável e margens pressionadas. A integração das operações estava consumindo energia e capital do grupo. Enquanto isso, a Arezzo seguia crescendo. O Birman tinha engolido a reserva em 2020 e estava expandindo a Chutes e mantinha uma disciplina operacional que sempre caracterizou a empresa. A Arezzo não tinha o tamanho do Soma em vestuário, mas tinha eficiência e geração de caixa. A fusão surgiu nesse contexto. O Grupo Soma precisava de uma disciplina operacional e a Arezzo queria a escala no vestuário. Aí, em fevereiro de 2024, as duas companhias anunciaram a fusão. No papel, era uma fusão de iguais. A relação de troca deu 54% para acionistas da Arezzo e 46% para o Soma. O valor dessa combinação de negócios era de 13 bilhões de reais. E a governança foi desenhada como paritária. O Birman ficou como CEO e o Jattarri ficou liderando a parte do vestuário feminino. O conselho tinha 9 membros, sendo que 2 eram indicados por cada lado e 5 eram independentes. E nisso, Pedro Parente, que é ex-presidente da Petrobras e da BRF, assumiu a presidência do conselho. E aí, em agosto de 2024, a ação ASA 3 começou a negociar na bolsa e a ação saiu a R$ 50,39.
Parecia promissor. A empresa combinava a eficiência operacional da Arezzo com a criatividade do grupo Soma, as marcas e a escala. A XP colocou um preço-alvo de R$ 70 para a ação e o Itaú BBA de 74. Mas tinha um problema que ninguém falava muito. Os dois fundadores operavam de formas completamente opostas. E aqui está o centro de tudo. O modelo do grupo Soma sempre foi descentralizado. Cada marca era quase uma república autônoma. O líder criativo era quem mandava. E o Jattar, enquanto isso, não microgerenciava ninguém. O grupo funcionava basicamente como uma espécie de guru tibetano para as empresas que decidissem adentrar no monastério. Não impunha nada, apenas mostrava um caminho que acreditava ser o ideal. Cada integrante era independente e podia ou não seguir as sugestões propostas. Para você ter ideia, uma das marcas do grupo, a Cris Barros, resistiu para integrar a parte de mídia e plataforma de e-commerce do grupo. O grupo Soma não fez nenhum tipo de pressão para mudar o pensamento da grife, apenas indicou como poderia ajudar a melhorar o negócio. Aos poucos, a Cris Barros foi sentindo que o grupo tinha algo a oferecer para ela e no final de 2019 acabou cedendo. O resultado foi um crescimento de 600% nas vendas digitais. Já o modelo da Arezzo é o oposto. A Arezzo sempre operou com centralização, controle financeiro rigoroso e padronização de processos. A sede fica em Campo Bom, no interior do Rio Grande do Sul. E o grande motor de distribuição da Arezzo sempre foram as franquias. O Birman construiu uma máquina de franquias que é referência no varejo brasileiro. O franqueado basicamente recebe o manual, segue um padrão e a empresa controla a operação de ponta a ponta. É o modelo Asset Light, com alta capilaridade e retorno previsível. O modelo produz eficiência e retorno, mas depende de um comando único e forte. Enfim, os dois modelos são legítimos e funcionam, mas são difíceis de conciliar dentro de uma mesma empresa. O acordo de acionistas, que deveria organizar a convivência, acabou virando uma camisa de força. Esse acordo tem vigência de 10 anos, mas na prática o que ele fazia era travar a empresa. O Birman, como CEO, era dono da caneta. Qualquer abertura de loja, campanha ou investimento relevante precisa da aprovação dele. Mas o acordo obrigava que todos os assuntos passassem por uma pré-reunião entre Birman e Jattar antes de chegar ao conselho de administração. Se os dois não se entendiam, nada andava, e foi exatamente isso que aconteceu. Além disso, o acordo inclui um lock-up severo. Os controladores têm janelas específicas de desinvestimento ao longo do ano, e cada bloco precisa manter um mínimo de 10% do capital para continuar com o poder de cogestão. Se ficar abaixo disso, a voz é perdida nas decisões. Além disso, quem sair tem uma cláusula de non-compete de 5 anos cobrindo todo o varejo de moda, além de uma multa de até 50% do valor das ações caso viole essa cláusula. Ou seja, Jattar tem poder suficiente para travar as decisões, mas não tem como vender suas ações rapidamente nem ir trabalhar em outro lugar se ele quiser. Basicamente, ele está preso lá. E tem mais um detalhe. O acordo de acionistas do lado do Grupo Soma tem 30 signatários, sendo que o Jattar tem 26,5% das ações, a Cláudia Jattar tem 25,7%, a Kátia Barros da Farm tem 13,4% e dezenas de outros executivos fundadores têm a sua participação. Do lado da Arezzo é basicamente família Birman, e isso cria uma simetria natural na velocidade de tomada de decisão. O próprio Jattar admitiu depois que a pior coisa que eles fizeram foi passar o primeiro ano olhando para aquele acordo de acionistas. Ele não fez absolutamente nenhum sentido operacional. E o próprio Birman confirmou que as pré-reuniões travavam a empresa, os assuntos sequer chegavam ao conselho. Aí, em junho de 2025, eles fizeram as pazes e os dois concordaram em colocar o acordo na gaveta, né? Basicamente, eles iam tomar as decisões sem ficar ali olhando o acordo de acionistas. Mas o estrago já estava feito. Só que mesmo com as pazes feitas publicamente, os grandes executivos continuavam a sair da empresa. E é uma lista grande. Não foram 1 ou 2 saídas, foram 9, em menos de 2 anos. O primeiro a sair ainda em agosto de 2024 foi Paulo Kruglenst. Paulo era ex-CEO da Vivara e foi contratado especificamente para ser o cara da integração. O cargo dele era Chief Integration Officer, só que ele não ficou nem por 120 dias. A pessoa que foi contratada para integrar as empresas foi a primeira para pedir para sair, e o peso simbólico disso é enorme. Logo depois, no final de 2024, saíram os fundadores da reserva. Rony Mesler e seus sócios Fernando Sigal, Jamie Moscovitz e José Alberto da Silva saíram como um bloco. Juntos, eles tinham construído a reserva praticamente do zero e escalaram a receita de 400 milhões para 1,6 bilhão. A Neofeed descreveu isso como a saída da alma da reserva. E aqui vale lembrar, a reserva sequer era do Soma, a reserva na verdade era da Arezzo, tanto que quando elas se fundiram, o nome ficou Areco. Então não é só o pessoal do Soma que está saindo. O conflito atingiu os dois lados. Aí em 2025 as saídas continuaram. A Luciana Wudzik, que era CEO da Vertical de Calçados, saiu. Ela era uma veterana na Arezzo que tinha começado com um modelo
de 15 de sapato na Arezzo e subiu até a diretoria. Depois teve a saída de Thiago Hering, CEO da unidade de Basics. A saída de Thiago em setembro de 2025 encerrou 145 anos de gestão familiar da Hering. A marca, fundada em 1880 em Blumenau, passou a ser tocada por gente de fora pela primeira vez na história. O que dizem por aí é que a saída teve relação com um problema de gestão de estoque que afetaram o segundo trimestre. O canal de franquias da Hering tinha caído 8%. Em seguida foi Rafael Sachete, que também saiu. O Sachete era o braço direito de Birman há quase 20 anos na Arezzo. Ele foi CFO da empresa, depois assumiu a vertical de calçados e saiu em março de 2026 para ser CFO do Açaí. E agora o mais recente, o Rui Kameyama, que era o CEO da vertical Fashion e Lifestyle. Kameyama era ex-CEO da BR Malls e tinha sido trazido justamente para ser o elo entre Birman e Jatari. Uma fonte interna disse ao Neofeed que o Jatari e o Birman quase não se falavam e o Rui era a ponte. Essa fonte também disse ao Neofeed que isso era uma catástrofe para a companhia. Kameyama sequer completou um ano no cargo. E aí, na notícia, a ação caiu quase 11% num único dia. Agora, isso é ruim para a empresa? Não necessariamente, mas eu entendo a preocupação. 9 saídas no C-Level em menos de 2 anos não é algo que o mercado ignora. Mas o que eu vejo é um choque de culturas que vem se arrastando desde a fusão e que agora parece pelo menos estar se resolvendo. O que a matéria do Neofeed e toda a sequência de saídas mostra é que o lado Birman está vencendo esse cabo de guerra. E eu tenho um certo ceticismo com a gestão do Grupo Soma. É só olhar para a aquisição da Hering. O Soma pagou 5,1 bilhões para uma empresa que vinha em anos de estagnação. O Birman também fez a proposta, mas ele pulou fora quando o preço subiu demais. E o meu valuation na época apontava R$ 10,74 por ação, quando o grupo pagou R$ 33. 2 anos depois da aquisição, o próprio grupo reconheceu um impairment de quase 3 bilhões na Hering. Em outras palavras, a empresa admitiu contabilmente que tinha pago caro demais. Aqui nessa notícia, o CFO até falou que eles não pagaram caro, né? Mas não é o que os números dizem. Mas isso não quer dizer que o Soma não fez coisas brilhantes. A divisão Fashion Woman do Asas hoje, que é representada majoritariamente pelas marcas que pertenciam ao Grupo Soma, já fatura mais de 5 bilhões ao ano e vem crescendo quase 20% ao ano. E grande parte disso vem da Farm, que vem crescendo absurdos lá fora. Mas quando a gente olha para a disciplina de alocação de capital, os números contam uma história clara. O ROIC da Arezzo ficou entre 20% e 28% anos antes da fusão. O Soma, por outro lado, depois de comprar a Hering, caiu de 26% para 7%. Apesar de todo esse barulho da governança, os números operacionais do Asas continuam sólidos. No nosso vídeo do resultado do quarto trimestre de 2025 de ASA 3, a gente mostrou que, excluindo a Hering, a margem EBITDA da Asas teria sido 18,4%, com expansão de 1,8 pontos percentuais. A geração de caixa bateu 838 milhões no trimestre, a maior desde a fusão. Ou seja, o problema é localizado e ele está sendo tratado. E enquanto o velho time sai, o Birman está montando um novo. E o principal nome é Davi Piton. Piton assumiu a Hering em outubro de 2025. Ele é engenheiro de produção pela PolyUSP, trabalhou na McKinsey, na Tarpon e foi o número 2 da Schutz dentro da Arezzo entre 2011 e 2016. Ele conhece Birman há mais de 15 anos. E em fevereiro de 2026, além do Basic, ele assumiu a BU de calçados. E o que Piton está fazendo na Hering é um trabalho pesado de reestruturação. Para começar, ele mudou todo o C-Level para Blumenau, para ficar perto da fábrica. Antes a Hering era comandada de São Paulo. E aí as amostras ficavam viajando de um lado para o outro. Agora os estilistas, costureiras e o time comercial trabalham lado a lado. Mas a mudança mais importante foi no ciclo operacional. A Hering tinha uma prática antiga de empurrar a coleção nova para cima dos franqueados antes da hora, e isso inflava os números do trimestre. O resultado é que a rede chegou a ter por volta de 7 meses de cobertura de estoque muito acima do saudável. Os franqueados estavam afogados em mercadoria que eles não conseguiam vender. E aí o Piton inverteu essa lógica. Agora a empresa mostra a coleção primeiro, coleta os pedidos e só depois produz. Ele também trocou 25% dos representantes de multimarcas e fez o primeiro showroom para franquias em Blumenau. Esse showroom era historicamente feito em São Paulo e sempre tinha um engajamento baixo. Em Blumenau, franqueados que não participavam há 15 anos finalmente deram as caras. E os números já mostram os sinais. A margem bruta da Hering melhorou 3,4 pontos percentuais no quarto trimestre de 2025, saindo de 34,3% para 37,7%. E a geração de caixa da BU saltou de 4 milhões para 112 milhões. E nisso tudo, como é que a ação está performando? A cada saída de um executivo, o papel apanha. Em março de 2025, rumores sobre o divórcio entre Birman e Jatari derrubaram a ação 10% em um único dia. A saída do Sachete custou quase 4%, a do Kameyama quase 11%. Cada manchete funciona como um gatilho de venda. O Asas estreou na B3 a 50,39. Hoje a ação negocia em torno de R$ 20 a R$ 25, uma queda de mais de 50%.
O valor de mercado está ali em torno de 4,4 bilhões para uma empresa que fatura quase 15 bilhões e gera quase 2 bilhões de EBITDA por ano. Então, a ação está descontada? Sem dúvida. Mas a questão é, esse desconto é por fundamentos ou por governança? E aí eu queria fazer uma reflexão com você. O que define o quanto uma empresa vale? É a capacidade dela de gerar caixa. Quando um executivo sai, o que muda na geração de caixa? Bom, a Farm continua vendendo, a fábrica da Hering continua operando, as franquias da Arezzo continuam abertas. O cliente que compra uma bolsa da Schutz não sabe nem se importa com quem é CEO ou quem é diretor de alguma coisa. O que muda, na verdade, é quem toma as decisões de alocação de capital. Quem que decide aonde vai investir, aonde vai cortar e aonde vai expandir. E se o capital está sendo alocado por quem historicamente teve mais disciplina, isso pode ser uma boa coisa. O Birman é um cara que não pagou R$33 por ação na Hering quando achava que ela não valia isso. O risco existe, é claro. Se a relação entre o Birman e o Jattar escalar para um divórcio litigioso, isso é ruim para a empresa. Se o Jattar decidir sair e levar com ele os talentos criativos que são essenciais para as marcas como Farm e Animale, isso é ruim, óbvio. Esse é o cenário que justifica o desconto. E ele não é impossível. Mas a consolidação em torno de uma liderança com visão orientada a resultado tende a ser positiva no longo prazo. Se Piton entregar a reestruturação da Hering, se a Farm continuar crescendo internacionalmente e se a empresa resolver essa questão ali da briga entre Birman e Jattar, o upside é significativo. No fim é isso. A história do Asas é, no fundo, a história de dois modelos de gestão tentando coexistir ao mesmo tempo. O modelo descentralizado do Grupo Soma, com liberdade criativa e autonomia por marca, e o modelo centralizado da Arezzo, com controle e eficiência de capital. O que a gente está vendo agora é a resolução desse conflito. Ele é barulhento e feio de ver, mas ele está se resolvendo. A LVMH, que é o maior conglomerado de luxo do mundo, nasceu de uma briga parecida nos anos 80. A fusão entre os donos da Hennessy e os donos da Louis Vuitton gerou uma guerra entre os fundadores. E a solução veio quando Bernard Arnault tomou o controle e depois deu autonomia criativa aos diretores de cada marca, mas com a centralização financeira total. Ele ficou como decisor no topo e dando liberdade criativa para quem estava embaixo. Talvez seja isso que Birman está tentando fazer. Claro, eu não estou comparando o Asas com a LVMH, são escalas completamente diferentes. Mas o modelo de conglomerado multimarca funciona melhor quando tem um comandante só. E parece que o Asas está caminhando nessa direção. O que temos que acompanhar nos próximos trimestres é a execução do Piton na Hering, a evolução da margem bruta, o comportamento da gestão e se o mercado vai começar a separar o ruído da governança com os fundamentos operacionais. Porque se o mercado separar, esse é o tipo de oportunidade que aparece poucas vezes.